Estamos a falar agora do caso do policial, o Fabiano, ele que matou 6 pessoas da mesma família, outras 2 também foram mortas por ele. Crimes que aconteceram em Céu Azul e também na cidade de Toledo. A gente tem uma tela onde mostra as vítimas, para você que está nos acompanhando entender melhor esse massacre aqui no oeste do estado, tá? Primeiro, a tela mostra as 6 vítimas que são da família dele, tá? Então nós temos a Irene, que é mãe, o Claudio Miro, irmão, 50 anos ele tinha, a Cassiele, que é esposa, e aí os 3 filhos dele. A Amanda é enteada da Cassiele, mas a Amanda é filha do policial militar, tá? A Camille também, 9 aninhos, e o Miguel, 4 anos. Outras 2 pessoas que não são da mesma família também foram assassinadas. Nós não temos foto ainda, mas temos o nome, temos a identificação. Um é um adolescente de 17 anos, é o Caio Felipe Siqueira da Silva. O outro é o Luiz Carlos Becker, ele que tinha 19 anos. Essas são as vítimas, então, desse policial militar. Para você entender o percurso que este policial fez, então, durante a noite, durante a madrugada, nós preparamos um mapinha para mostrar exatamente o trajeto e onde ele foi, como ele cometeu esse crime. Olha só, primeiro ele matou a esposa, aqui tá filho, mas não, é filha dele, né? A enteada da Cassiele, então, foi numa outra casa, matou a mãe e o irmão, tá? Isso na cidade de Toledo. Pegou o carro, percorreu 64 quilômetros, mais de 64 quilômetros e matou os outros 2 filhos, a menina de 9 anos e o pequeno Miguel de 4 aninhos. Ele voltou para a cidade de Toledo, onde trabalhava e morava com a família. Percorreu mais de 60 quilômetros. Chegou na cidade de Toledo, matou os 2 jovens, um menino de 17 anos, o outro rapaz de 19 e, na sequência, ele cometeu suicídio. Veja só como ele estava transtornado, então, aqui, quase 150 quilômetros, ele percorreu entre ida, vinda, enfim, voltou para Toledo, cometeu suicídio. Total de 9 corpos, 8 vítimas, mais o corpo dele que foi levado ao Instituto Médico Legal de Toledo, agora 1h03. E eu volto com a Camila Rorato, que está na cidade de Toledo, em frente ao Instituto Médico Legal da cidade, ela que já esteve mais cedo também na ML de Cascavel e continua acompanhando esse caso de perto, né, Camila? Exatamente isso, Wagner. Como você disse, eu continuo aqui em frente ao IML da cidade de Toledo. Inclusive, nesse momento, eu vou dar a licença e vou pedir para o Maicon tentar mostrar um pouquinho para a gente dessa movimentação aqui no IML, porque nesse momento algumas pessoas chegaram aqui, são pessoas que têm parentesco com uma das vítimas. Uma dessas vítimas, que é aquele rapaz de 19 anos que foi morto na rua, foi encontrado por esse homem, por esse policial militar, na rua ontem à noite, que a princípio, de acordo com as primeiras informações divulgadas pela polícia, ele não tinha nenhum tipo de relação com esse policial militar. Ele apenas estava na rua, no caminho desse policial, enquanto ele estava cometendo todos esses crimes. A gente esteve ali agora há pouco porque nós conversamos também com o pai desse rapaz de 19 anos. O pai desse rapaz de 19 anos, ele esteve bem cedinho aqui no IML, nós conversamos com ele quando ele chegou e ele veio até aqui para fazer o reconhecimento do corpo, para saber se era o filho dele que tinha morrido, porque ele disse que o filho dele tinha saído para trabalhar, ele trabalhava numa cooperativa durante a madrugada aqui na cidade de Toledo, e ele disse que o filho dele não voltou para casa e que ele estava sem contato com esse rapaz. E aí ele disse que viu pela TV que estavam divulgando, então, o filho dele como um desses mortos dessa tragédia que aconteceu aqui na nossa região. Ele veio até aqui, então, mas no momento em que ele chegou, o IML não conseguiu fazer a liberação da entrada dele para que ele pudesse reconhecer o corpo do filho dele. Então, ele saiu daqui ainda sem essa confirmação, retornou há poucos minutos e conseguiu entrar para, então, reconhecer o corpo e disse que sim, era mesmo o filho dele. O que ele mais temia realmente aconteceu. O filho dele foi uma dessas vítimas dessa tragédia que aconteceu ontem aqui na cidade de Toledo e também na cidade de Céu Azul. E quando a gente fala sobre essa
tragédia, sobre um crime tão bárbaro e tão grande que aconteceu aqui na nossa região, a gente imediatamente já questiona sobre qual era a situação mental, a situação psicológica desse homem que cometeu esses crimes, desse policial, o Fabiano Garcia, de 37 anos. A gente tem um áudio que foi enviado por ele para grupos de familiares e também de amigos, em que ele relata que estaria passando por alguns problemas. Esse áudio ele teria enviado enquanto ele estava nesse trajeto de cometer esses crimes, antes de tirar a própria vida. Vamos ouvir agora juntos o que o Fabiano disse nesse áudio que ele encaminhou. Família, me desculpa, mas eu não ia conseguir viver sem a Cassiele. Me desculpa. Ela já não estava mais se importando muito pro jeito que eu ia lidar com ela. Não estava mais se importando se eu ia dar atenção para ela ou não. E ela deixou a entender que ela não fazia questão de continuar comigo. Então, se é assim, como eu dediquei toda a minha vida para ela, e eu dediquei de tudo, de todo o coração mesmo. Eu desisti de pensar em qualquer outra pessoa, pensar em pular cerca, qualquer coisa, para poder dar atenção, dar valor para ela. Eu entrei num momento de depressão, entrei nesse maldito esse jogo, para mim, uma válvula de escape para minha depressão, e me distanciei dela. E ela se acostumou com isso. E daí agora ela diz que tanto faz. Então, se ela tanto faz, ela não quis mais ficar comigo, falou que possivelmente ia separar, que não ia querer ficar comigo no jeito que eu sou as coisas do meu jeito e tal. Então, se é assim, eu estava querendo fazer isso mesmo, que eu já não consigo conviver com a situação da minha mãe lá. O problema que tem eu vivo financeiramente e alguém tem que marcar lá com as despesas de tudo lá. Então, para não deixar peso para ninguém, eu fiz isso. Nesse áudio, ele relata e dá a entender que estava passando por alguns problemas no relacionamento, que a esposa dele teria, em meio a uma discussão, teria dito que não queria continuar com esse relacionamento, que ela iria se separar. Além disso, ele fala também sobre problemas financeiros. Mas esses problemas todos, Wagner, apesar de ele ter relatado isso nesse áudio, não eram identificados ou conhecidos por outras pessoas que conviviam com ele. Isso porque a gente conversou hoje de manhã com vários familiares, a gente conversou com a mãe de uma das filhas dele, essa menina de 12 anos, a Amanda, que também foi morta nessa tragédia, ela que é ex-esposa dele. Conversamos também com alguns familiares dele, alguns primos, alguns tios, conversamos com outras pessoas que conviveram com ele e todas falavam sobre como ele era uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa amorosa, inclusive muito amorosa e muito presente na vida dos filhos dele. Diferente desse áudio que a gente ouve em que ele relata essa série de problemas. Na Polícia Militar também uma nota foi emitida em que a polícia deixa claro que esse policial, o Fabiano, tinha um comportamento exemplar dentro da corporação, que ele não tinha tido nem recentemente e nem nunca nesses 12 anos de corporação, porque já fazia 12 anos que ele estava na Polícia Militar aqui de Toledo, nunca teve nenhum tipo de problema registrado com relação ao emocional ou ao psicológico dele. A gente tem, inclusive, uma entrevista com o Coronel Woodson, que acompanha bem de perto toda essa situação, toda essa investigação desse crime, e ele falou também sobre essa relação com problemas psicológicos. Vamos ver o que ele disse. Ele teve, nós presumimos, ele saiu às 19 horas, ele ligou para o cunhado dele por volta das 23 horas. Das 23 à meia-noite e meia foi que ocorreu o fato. Não sabemos se os primeiros homicídios foram às 23 horas, mas ele teve tempo, né, deslocamento de uma região para outra, para se arrepender ou para não fazer aquilo que ele fez. Então eu presumo que ele já tinha um planejamento, já tinha a intenção de fazer tudo isso e estava decidido a fazer, e infelizmente ele fez isso. Ele gravou alguns áudios para a família e amigos, explicando a situação, o que deu a entender como um fator de motivação para toda essa tragédia foi a separação dele, que ele não estava aceitando a separação, e efetuou um disparo de arma de fogo contra a própria cabeça, vindo a óbito.
Olha, são muitas informações que precisam ser apuradas ainda pela polícia, a Polícia Civil que está investigando. Foi aberto um processo também, o comandante da Polícia Militar do Estado do Paraná dizendo exatamente isso, um processo interno para tentar entender o que transformou esse homem, tido como exemplo, bom homem, bom colega, exemplo dentro da corporação, que amava os filhos, a família, matar tanta gente assim. Lá no nosso canal no